Eu voltei agora pra ensinar como fazer babicá. Então vamos lá, gente. Ó, vamos pegar o fermento aí. A gente vai colocar um pouquinho de farinha dentro do fermento. Vamos misturar um pouquinho de água, né? E vamos dissolver esse fermento aí. Se você quiser dissolver primeiro na água e depois colocar a farinha, no problems, né? Então, ó, mistura legal, dá aquela incorporada legal. Ponha um pouquinho de água, vai misturando. Começou a endurecer, ponha mais água, né? Ah, mas aí eu não tô controlando a quantidade de água. Beleza. Porque eu já faço isso há um tempo, então eu sei mais ou menos a quantidade de água que vai. Pode colocar um pouquinho do leite da receita ou da própria água que vai no pão. Vai misturar bem até dissolver e vai deixar ele ali um tempinho para ele começar a fazer a ativação do nosso fermento, tá bom? Aí você vai pegar a farinha, né? Peneira essa farinha aí, porque se tiver caroço, se tiver bichinho, né? Vamos lá. Põe sal na farinha e depois também acrescenta já o açúcar. Eu gosto de dar uma misturada porque, sei lá, para não ficar com pelote de sal nem de açúcar no meio, então vamos dar uma homogeneizada aí nessa farinha aí e deixar um negócio bonito demais. Aí, ó lá, uma misturadinha aqui, uma misturadinha ali, uma misturadinha aqui, uma misturadinha ali. E basta, né? Dali então a gente vai colocar os ovos. Vamos dar uma misturadinha nos ovos também, né? Para não ficar com os pelotes de ovos. Então eu gosto de dar essa quebrada aí na clara densa e deixar tudo um pouquinho mais líquido. Coloca lá dentro lá da nossa misturinha de farinha, açúcar, sal. Depois nós vamos agora acrescentar também o leite, né? E também o nosso fermento, que já deu uma descansadinha e começou a crescer, né? Põe tudo junto ali e mistura. Vai ficar uma delícia, que delícia. Esse pão que eu tô ensinando vocês a fazer é uma brioche. Então ela pode ser feita ali um panetone, né? A gente tá fazendo uma bábica, mas dá pra fazer várias coisas. É um pão base aí pra vocês da hora, hein, mano? Aí lá, ó, vamos misturando devagarinho com as pontinhas dos dedos, né? Você pode começar misturando com uma colher de pau, alguma coisa, se você tem nojinho da massa, né? Ai, meu Deus, meus dedos estão melados. Não, você tá fazendo pão, ou bota a mão na massa, né, gente? O bagulho louco, mano. Ó lá. Ah, misturando, misturando, misturando. O legal, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Começou a misturar, às vezes ela começa, como é que fala? A ficar aquela farinha por fora. E ela já tá ali firme. Ah, o que que eu faço para incorporar essa farinha? É interessante você ir pegando a parte de dentro da massa e expondo ela na farinha seca. E ela vai começar a puxar. Essa massa, ela é uma massa um pouquinho mais mole. Por quê? Ela é um pouquinho mais gordurosa e hidratada, ou seja, o pão fica mais leve e mais gostoso. Então eu dei uma misturada, eu coloquei ali um pouco de farinha na bancada, né? Como eu tô sem meu tripé, que eu não comprei ainda, então eu vou gravando com uma mão. Eu tava fazendo esse pão aqui em casa aqui, falei, vou gravar pra vocês verem, porque é da hora. E ó, e vai sovando, a gente quer desenvolver o glúten nela, né? Deixar ela bem macia e bem da hora. Olha lá, você tá vendo que você puxa ela, ela tá rasgando ainda, não tá? Mas ela já tem um pouco de elasticidade ali. Então, nessa hora eu arrumei um cameraman, né? E eu vou fazendo dessa forma a dobra que eu acho que eu vou favorecendo a sova, sem esquentar muito a massa. A minha mão, via de regra, é muito quente. Olha lá como muda já. Tá vendo? E aí, se a massa esquentar muito, ela vai ficar ruim. Não vai ficar legal o pão. Depois que mistura tudo, a gente vai incorporar a manteiga. A manteiga tem que estar gelada, tá? Para incorporar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as manteigas em potes gelados. E aí eu vou passar a temperatura da minha mão para a manteiga, para deixar ela como se fosse em ponto de pomada. Então, ó, tá vendo que a manteiga tá gelada?
Então, ó, minha mão é quente. Você vai pegando a manteiga, ela vai derreter, isso é óbvio, não é? Ó lá. Então você vai fazendo o quê? Vai apertando ela e ela começa a derreter, mas ela ainda está gelada. Isso é importante. Ó lá. Ninguém ensina a fazer isso. Só o Matheus ensina a fazer isso, porque ele é o melhor. Você pega um tanto de manteiga na mão, ó lá. Espreme ela. Joga lá por cima. As pessoas têm um pouco de nojo de fazer isso, porque é gosmento, é grudento. Então as pessoas fazem isso na onde? Na batedeira e na maceira. Aí você só toca os tecos de manteiga gelado lá e deixa, né? Ó lá, mas dá pra fazer na mão. Tem gente que não sabe fazer. Então eu falei, vou gravar sim, tá? Olha só que bonito, bonita essa massa, olha demais. E aí, ó, vai passando a manteiga gelada e lá, vai misturando, vai misturando, vai misturando e misturando e misturando. E a gente vai incorporar toda aquela manteiga na massa, toda. Estou fazendo 4 receitas ali, são 200 gramas de manteiga, né? 4 receitas dá 2 pães grandões. Então, ó, ela como falar, tem bastante gordura nessa massa, né? Então é uma massa bem macia. Tem que sovar legal, incorporar essa massa. Olha lá, tá vendo? Ela tá mais macia, muito mais macia. E aí, ó, a gente faz aquela incorporação. Aí depois, mais manteiga. Toda aquela manteiga é da receita, então ela tem que ir na massa. Olha lá. Então você faz o quê? Eu tô passando temperatura para manteiga, para deixar ela mais cremosa e ficar mais fácil a incorporação na massa. Isso é legal, isso é interessante. Vai, ninguém sabia disso, né? Obrigado, tá bom? Eu ensinei vocês. Aí olha lá, vamos começar a misturar. Aí no começo a pessoa começa a fazer isso em casa. Se a pessoa não vê um vídeo, por exemplo, ela fala assim: ah, meu Deus, está dando tudo errado. Olha lá. Ai, meu Deus, Gerald, está dando tudo errado. O que é isso? Calma, gente, é normal, é assim mesmo. Então, ó, você continua sovando sem problema, porque a, o papel da manteiga aí é fazer uma emulsão na sua massa, né? Então vai deixar mais macia e mais cremosa mesmo. Mas ela vai voltar, então, ó, continua sovando, vai sovando, vai sovando. Se você perceber que a sua massa está ficando muito quente, quanto que é quente? Acima de 24 graus. Então, um dia muito calor, você faz isso e, olha lá, tá vendo como ela já incorporou? E leva a sua massa pra geladeira. Isso é dica de ouro, viu? Porque ela vai dar uma firmada e você pode continuar o processo sem estragar a sua massa. Olha lá, eu terminei já a incorporação. Ela ficou levemente lá, tá vendo que ela tá brilhando? Por quê? Porque tá calor. Então eu vou cobrir com filme e colocar ela lá na geladeira. Pois que ela fermentou lá na geladeira, cerca de 1h30 ela cresceu dentro da geladeira. Porque estava calor. Se não tiver, você pode colocar na geladeira uns 15 minutos para dar uma firmada e depois tirar e deixar crescer. Cresceu, eu porcionei ela, né? Então eu peguei ela, dividi lá e vou rechear com doce de leite. Se você quiser usar um rolo para abrir a massa, pode usar. Eu não uso, eu uso a própria mão mesmo. Então aí tem duas formas de enrolar, ó. Tem essa primeira parte aí, que se você enrolar com um creme de avelã ou um creme de pistache, fica muito maravilhoso. Ou se for uma salgada, você pode rechear com um pesto, fica também muito maravilhoso. Com uma faca afiada, que não é o meu caso, né? Estou ali um cozinheiro com uma péssima faca, mas tudo bem, é o que tá tendo. Enrola da metade até o centro e da outra metade até o centro, né? Então a gente corta e não desgruda lá em cima. Depois corta ao meio a parte que foi enrolada. Olha lá, tá vendo que a massa ela é bem cremosa? Dá um trabalho de mexer, mas quando assa você come isso, menino. Nossa senhora, hein? Só vocês fazendo e comentando aí pra mim saber se vocês gostaram ou não. Aí, essa aí é uma modelagem um pouquinho mais difícil mesmo, né? Porque são duas em uma lá. Então você vai enrolando e expondo o recheiozinho pra cima. Tá vendo? Ó, a gente enrola e a parte que tá aberta sempre coloca pra cima.
Porque isso é lindo. E aí depois, nessa modelagem, eu enrolo as duas tranças, né, em uma só. E fica tipo uma trança trançada. Mas é isso mesmo. Se você preferir, ó lá, depois que ele tá prontinho ali, você vai lá e coloca na sua forma de pão de forma ou numa forma normal, untada. E enfarinhada também, tá? Se você tiver um pouco de medo de grudar no fundo, coloca um papel manteiga também cortado com o tamanho do fundo. Você evita problemas de grudar na sua forminha. A outra forma que tem também, que é um jeito simplificado dessa mesma dobra da bábica, ó lá. Você abre a massa. Uma massa mais cremosa eu não uso rolo, mas se quiser usar também não tem problema. Não aconselho abrir ela com farinha, eu abro sempre com óleo, porque se você vai ficar adicionando um monte de farinha, ela vai ficar mais seca. E a gente colocou tanta hidratação e mais gordura para ficar uma delícia, né? Então eu abro, coloco o meu doce de leite. Olha lá. Põe bastante mesmo, porque a gente é gordo e gosta de gordura, né? Que delícia, que delícia. E aí, olha só, espalhou com carinho, sempre com bastante amor, porque os seus sentimentos passam por sua produção, sabia? É verdade. E aí vai lá. A gente vai dobrar, vai enrolar, né? No caso, uma vez só. Esse é muito mais fácil, vai. Tem dificuldade nisso aí. Começa enrolando de lá pra cá, ó lá. Dá uma dobradinha, vem enrolando, 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 enrolando. Ó lá. Chega lá no final, a gente vai cortar ela também, né? Vamos cortar ela e enrolar para ficar com os recheios expostos. Você pode também fazer esse recheio com açúcar mascavo e canela. Fica sensacional. Açúcar mascavo, canela, um pouquinho de manteiga, mistura até virar uma pastinha assim, ó. Nossa, cara, aí você coloca no meio como se fosse doce de leite, vai ficar maravilhoso. Olha lá, a gente expõe esse recheio, tá vendo que enrolei pra fora? E aí você vai sobrepondo uma em cima da outra. Eu vou virando assim a massa que aí eu não preciso ficar toda hora pegando ela. Então eu vou fazendo, virando ela e deixando ela à vontade. Ali você dá uma modelada mais bonita, né? Põe na sua forminha e deixa crescer de novo, né? Vamos deixar levedar até ficar num tamanho legal. Aí você escolhe aí. Passou um pouco da metade para cima, você já pode assar. A minha eu deixei crescer lá, ela ficou bem grandona, né? E aí depois você leva para assar uns 200 graus mais ou menos, no forno convencional. Olha lá que lindo que é. Aí, ó, agora eu fatio para vocês dar uma olhada como que é. Para esfriar, você desenforma o pão, põe sempre numa gradinha, porque a umidade que tá dentro do pão precisa sair. Senão, o pão vai ficar todo molhado depois. Se você gostou da receita, dá um like e comenta aí se gostou, beleza?